Olá, boa tarde. Bem-vindos ao nosso podcast Porto Belo Shop. Hoje vamos falar sobre o coletivo criativo com uma convidada muito mais que especial, né? Arquiteta Mariana Lobo. Boa tarde, tudo bem, Mari? Boa tarde, Mônica. Adorei o convite, obrigada. Eu sou Mariana Lobo, arquiteta. Já sou formada há 15 anos pela PUC de Campinas. Fiz design de interiores em São Paulo, na FAAP. E meu escritório hoje é bem focado nessa parte de interiores, residencial e comercial. E nossa meta é sempre realizar o sonho e deixar o cliente muito satisfeito. E é isso. Então, a Mariana, ela foi convidada para participar aqui do nosso podcast hoje, porque ela foi uma das profissionais que foram selecionadas, né, para viajar para Tel Aviv, Israel, para co-criar um produto da Porto Belo. E aí vamos conversar um pouquinho sobre esse convite, sobre essa viagem e um pouquinho do que você gostou, né, de toda a viagem, e aí bater esse papo. Né? Legal, vamos E aí, para começar, quanto tempo faz que você já é nossa especificadora especial aí da Porto Belo Shop? Bom, na verdade, quem me levou a Porto Belo foi você, né, Mônica? Eu conheço já a Mônica já há mais tempo do que a Porto Belo existe. Então, a Mônica, né, que me apresentou a Porto Belo, na época que eu me formei, na cidade não tinha tantas lojas de revestimento, e a Porto Belo sempre foi uma marca que, né, sempre você fala Porto Belo, traz aquela coisa de credibilidade. Então, isso já é muito bom, né, para quando a gente leva o cliente na loja. Então, a gente já tem essa segurança. Então, desde o começo, no começo da minha carreira, eu tinha uma sócia, e desde esse início, a Porto Belo sempre esteve de portas abertas para o meu início de carreira. E daí eu não consegui né, deixar de frequentá-la sempre. É uma loja que eu amo, tenho um carinho enorme por essa marca. E estamos aí, sempre juntas. É isso aí. Eu conheço a Mari, nossa, uns 20. Uns 20, mais, né? Mais né? Acho que antes do Dani, é. do meu filho. Então. Faz um tempinho. Nossa, sou apaixonada pela família dela. E aí, a Mari vai contar um pouquinho pra gente sobre o convite que ela recebeu para co-criar esse produto, né? Esse projeto da Porto Belo, que é o coletivo criativo. Na verdade, assim, esse convite, né, essa premiação aconteceu antes da pandemia, né? Foi. Então, eu fiquei muito feliz, muito surpresa. E a minha ansiedade durou uns bons aninhos, né? Porque daí veio a pandemia, deu esse intervalo, né? E então a gente ansiosa, já pensando na viagem, a gente teve que fazer essa pausa. Deu tempo até de eu fazer mais um filho, né? No meio do caminho. E daí quando saiu a data da viagem, daí já veio toda aquela expectativa. O primeiro destino, desde o começo, era só Tel Aviv. Depois veio um presente maior ainda, que resolveram colocar Jerusalém no roteiro. Então foi muito legal. Eu recebi isso como um presente da vida mesmo, porque era um destino muito especial, ainda mais para mim, né? Eu sou católica. Então, assim, foi mais que especial. Fiquei bem feliz em receber esse convite. E mais o presente de Belém, né? Depois ainda teve esse acréscimo, esse né? acréscimo aí. Conta pra gente um pouquinho da viagem. Bom, a viagem, acho que desde antes da viagem, né? O que sempre me chamou atenção foi o cuidado que a Porto Belo teve com cada um, né? Parece que foi uma viagem, apesar de ser um grupo grande, a Porto Belo teve o capricho, assim, de personalizar, de saber se você tinha alguma restrição alimentar, alguma, né, limitação. Então, isso me chamou muito atenção, desde dessa programação inicial da viagem. Fiquei bem segura, bem feliz. Então, já fui muito tranquila para a viagem. Daí, né, quando foi se aproximando, a gente, naquela ansiedade de saber quem ia, porque a gente não sabia muito quais eram os profissionais, né, que ia montar esse grupo. Mas, né, logo no aeroporto, no avião, a gente já vai fazendo amizade. A gente teve a sorte de sentar ao lado de uma pessoa muito engraçada, já logo na ida, né? Marconi.
Então, eu falei assim, gente, essa viagem vai ser muito boa. Amizades duradouras, né? Amizades ao longo aí da vida. E realmente foi. A viagem foi, assim, surpreendente. A gente, nossa, não teve nada de perrengue, assim. Foi uma viagem que fluiu de uma forma que até o próprio grupo se surpreendeu, né? Até pessoas que já tinham feito outras viagens em grupo falou que o nosso grupo estava numa sintonia, assim, né? Indescritível, assim. Foi uma coisa que fluiu, assim, de uma maneira muito gostosa. Eu posso confirmar tudo que ela está falando, porque eu também fui junto. Essa viagem foi maravilhosa, né? Os passeios foram incríveis. E aí, conta um pouquinho sobre os passeios, conta um pouquinho sobre cada cidade que nós visitamos. Eu falo que, assim, essa viagem, para mim, foi uma viagem que se dividiu entre o lado espiritual e o lado material, né? Por quê? Porque o lado espiritual foi a questão de Jerusalém, né? Eu acho que é um destino que, assim, foi uma oportunidade maravilhosa que eu tive na vida. De ir para Jerusalém, fazer parte do caminho de Jesus Cristo e conhecer lugares tão importantes, né, para a história, ainda mais, né, para quem é religioso. Foi assim parece que muda a nossa vida, parece que a gente volta no tempo, que, né, o mundo atual que você volta no tempo mesmo. Então, foi uma viagem assim de evolução mesmo espiritual, visitar ali a Via Sacra, né, fazer todo aquele pedaço, né, aquele percurso que foi feito por Jesus, o Santo Sepulcro, conhecer o Monte das Oliveiras, que é um lugar maravilhoso, surpreendente também. De energia, né? É uma energia assim que só estando ali e vivenciando aquilo que a gente consegue explicar, né? Porque é difícil explicar assim em palavras. Um lugar também que me surpreendeu muito foi o Muro das Lamentações, né? Eu acho que forte, né? Eu falo que tem 3 lugares que eu viajei no mundo que me arrepiou, assim, né? Que eu falo que foi o Vaticano, o Grand Canyon e agora o Muro das Lamentações. É uma energia que não dá para explicar, né? Ver todas aquelas pessoas, parece que as pessoas são, assim, são todas iguais ali, né? Não tem, né? Umas agradecendo, umas pedindo, umas chorando, mas ali tá todo mundo unido na fé. Foi uma coisa muito forte, uma experiência muito gostosa de viver. Eu acho que quem tiver a oportunidade de visitar, né, o Muro das Lamentações um dia é algo que você carrega para a vida toda, assim. Foi muito especial para mim. Eu não sou católica, não sou cristã, e eu fiquei muito emocionada. Eu fiquei, assim, a energia das pessoas, né, foi muito bonito, foi muito gratificante. Sim. Né? Estar lá, ouvindo toda a história e realmente entendendo um pouquinho mais a fundo, né, sobre Cristo e a gente teve a sorte de ter um guia super, muito, né, super rico de conhecimento. Rodrigo foi top. Você podia fazer qualquer pergunta para ele que ele sabia. E ele, assim, tem gente que tem muito conhecimento e não tem didática para passar, né? Ele explicava de uma maneira, né, com muito conteúdo, muito gostoso, assim, de aprender. Então, nossa, valeu muito a pena, né? Foi realmente surpreendente. Então, assim, essa parte é o lado espiritual, né? Do lado material, eu falo que é a convivência, a troca de experiência com os outros profissionais, né? Então, tem profissionais com escritórios enormes, tem outros menores. Eu acho que essa troca de experiência é muito importante. Eu acho que viajar é sempre algo que faz você abrir a cabeça, você sair ali da sua caixinha, você, né, quebrar algo que está engessado em você. Então, isso para mim também foi muito bom. Conhecer pessoas que... Do Brasil inteiro. Do Brasil inteiro. Com, Tocantins, Belém. Com culturas diferentes, né? O Brasil é muito grande, né? Mas, ainda mais comparando com Israel. Né? Então, assim, o Brasil é uma imensidão. Então, sotaque diferente, cultura diferente, comida diferente. Então, assim, foi uma experiência única também. Muito gostosa, porque nos almoços, nos jantares, cada hora a gente sentava com um profissional, trocava ideia. Daí um falava do seu escritório, como que o que fazia. Então, essa parte também foi muito legal, né? Trazer essa bagagem
Foi muito rico, né? Foi muito rico. Experiências e, assim, uma coisa que dá para usar no seu escritório, às vezes não comporta no seu, né? Essa troca foi muito legal. Eu gostei também muito adorei. até de entender, porque, assim, o Brasil inteiro estava lá, né? Tinha 26 profissionais. Mas um único propósito, né? Um único propósito, que é a cocriação deste produto que vai ser... E tananã, ainda vamos ser no próximo capítulo. E o mais legal da viagem também que eu gostei, que assim, tanto o almoço, o jantar, era tudo compartilhado, né? É uma coisa verdade, que a gente sai um pouco do nosso convencional aqui, né? Então não tem essa de você pedir um prato, assim. Alguns lugares até tinha, mas na maioria dos restaurantes era tudo compartilhado. Então, a gente vinha um prato, você tinha que pegar a sua parte pensando nos outros, né? Então, a viagem inteira, a gente teve essa coisa de compartilhar, de pensar no próximo. Isso foi uma coisa também muito boa, né? De saber dividir, de saber, né, pegar a sua quantidade sem deixar o outro sem, né? Apesar que às vezes o negócio estava tão gostoso que você falava, meu Deus, pega ou não pego? Então, isso é algo que também a gente via muito, né? Essa coisa do compartilhar, né? E lá em Israel tinha aquelas pias, né? Que eles ficavam... Tudo era compartilhado, né? A pia, aquelas canequinhas de água deles... Então, isso foi algo também que me chamou muito a atenção. O grupo, chega um momento da viagem que o grupo está muito unido, né? Um ajudando o outro, um passa mal, o outro quer dar um remédio, outro quer ajudar, outro... Então, assim, essa união, parece que em pouco tempo você tem amigos que parece que foram a vida inteira seus amigos ali, né? Essa convivência, assim, foi muito forte. Não sei se o destino também fez esse relacionamento ficar, né, forte. Mas foi algo que também foi bem especial para mim, né? Compartilhar com o pessoal, tudo isso. E, assim, a questão das palestras, né? Os cursos que a gente tem, até para, né, a criação desse material, foi muito bem pensado, muito bem selecionado. Isso também, assim, a Portobello me surpreendeu muito no capricho, nos mínimos detalhes. Então, assim, quando eu falo mínimos detalhes, você chegar cansado depois de um dia corrido de palestra, de passeio, de tudo, e ter um mimo assim no seu quarto, já com a programação, tudo belezinha, ter ali um azeite da região, ter um pôster. Então, assim, a gente se sente tão mimado, né? Tão querido. Isso foi tão gostoso. Eu acho que esse capricho... Nossa, toda vez que eu falo para alguém da viagem, eu falo isso. Falo que... Falei, gente, a Portobello paga até o sorvete do passeio, né? Então, assim, em momento nenhum você se sente desamparado, né? Eles estão sempre ali, ó. Qualquer coisa que aconteça com você, você tem um guia para te ajudar, você tem alguém da Portobello, tem alguém do seu lado. Isso, para mim, assim, na verdade, fez eu querer outras viagens, né? Porque a gente ficou com essa segurança de pode viajar tranquila, nem que você vá sozinho ou... que você vai fazer amizade, que o pessoal da Portobello vai cuidar bem de você. Também gostei muito desse capricho deles. Muito legal. Nossa, essa viagem foi incrível mesmo. E essa parte do sorvete. Essa parte do sorvete realmente é verdade, gente. O pessoal tava de prontidão para te servir, realmente foi incrível. Mesmo nos dias livres, né? A gente tinha todo o apoio da Portobello ali. Nossa, foi incrível. Você lembra de alguma situação divertida? Eu lembro de uma na escadaria lá depois do restaurante do dia livre. Nós fomos jantar com a turminha ali. Primeiro que a gente queria imitar o som, né, das meninas. Não, imita aí. Não posso imitar. Queima fio. O som, né, que as meninas fazem quando eles estão felizes. E daí chegou no final da viagem, todo mundo já virou seu melhor amigo, né? Muito engraçado, né? E daí o pessoal tá muito feliz, ao mesmo tempo triste, porque tem que se despedir, o pessoal mora longe. E é isso, mas assim, de engraçado, eu lembro que também no meio da viagem, a gente não estava na programação, ia até a Palestina, né? Isso também foi um momento muito especial, porque... E também fluiu super bem, né? Resolvemos ir para a Palestina. Parte do grupo queria ir para a Palestina, e eu com certeza queria, e daí não teve nenhum problema. O pessoal que não quis ir, simplesmente ficou no hotel, ficou curtindo, ficou passeando, não teve problema, assim, de o pessoal achar ruim,
foi uma viagem que o grupo estava muito em sintonia. Isso me Muito. chamou muito a atenção. E daí, quando falou ir para a Palestina, a gente que, né, às vezes vê na internet ou escuta alguma coisa, ao mesmo tempo que eu queria muito ir, eu fiquei tensa. Eu falei, meu Deus, como que vai ser? Vai trocar de guia? Eu achava que a gente tinha que sair da van correndo, entrar numa outra van, troca o guia, né? E chegou lá, foi tão tranquilo, né? Super tranquilo. Foi tão tranquilo. A gente já chegou numa loja de souvenirs, né? Foi a primeira coisa. Então, a gente não viu essa transição muito, né? Daquele pedaço de conflito, dessas coisas. A gente não viu nada disso. Então, foi um lugar que valeu muito a pena. Eu acho que estar ali onde Jesus nasceu, né? No lugar da manjedoura, tudo. Também é um lugar forte, né? Muito, assim, de muita emoção. Também com uma energia surreal. E é isso, acho que, nossa, é uma viagem inesquecível, né? Você começa a parar para pensar, acho que todos os dias teve um momento que você vai levar para a vida, né? Foi muito enriquecedor, com certeza. E a gente não teve problema nenhum, né, na alimentação, né? Não. Comidas gostosas, O único problema era que você comia muito e se engordava, né? Não, eu engordei 2 quilos. Viu? É muito queijo. É. Queijo de cabra. Nossa, nem me fala. Não podemos lembrar do queijo de cabra. Não, a gente não teve nenhum problema com a alimentação, pelo menos eu sou uma pessoa fácil, assim, de alimentação. Mas era, né, muita salada, uma coisa muito gostosa. É como se fosse uma comida árabe, né? Então, era muito... Assim, às vezes o mais difícil era nessa questão de compartilhar, né? Você tinha que dividir e você queria comer mais, né? Mas era muito gostoso. E não vinha nem as colheres, né? Pra você pegar na colher, você tinha que pegar com seu próprio garfo. Tinha que pedir a colher, lembra? Nossa. É verdade. Mas não teve nenhum perrengue, nenhum lugar que a gente teve dificuldade de comer. Eu já tive outras viagens que eu fiz que foi meio assim, putz, a gente come sem saber direito o que é, né? Essa sensação é meio ruim. E lá não, lá uma delícia, dava vontade de você trazer para cá o que a gente estava comendo lá. Nossa, uma delícia. Tranquilo. Ai. E aí, quais são os próximos passos aí para criação do produto? Fala pra gente um pouquinho. Então, o nosso grupo do WhatsApp ficou, né, ainda ativo. A gente ainda troca muita informação ali, às vezes ainda no dia a dia, né? Claro, cada um na sua cidade, no seu estado, mas às vezes vem uma ideia, vem uma lembrança, a gente ainda troca informação. Ainda terão 3 encontros, né? Agora acho que próximo acho que é na fábrica. Então eu estou super ansiosa porque foram muitas informações, né? Nossa, as texturas. Às vezes fico pensando, gente, vai ser difícil até fazer, né? Eu fico imaginando a quantidade de coisas que a gente poderia criar, né? Porque lá as texturas, as cores são coisas maravilhosas que pra gente usar assim com o nosso cliente, a gente já quer usar o nosso produto, né? Então a gente já fica ansiosa para ver o produto pronto. Então ainda, né, vai acontecer alguns encontros. Ainda não tem uma data final para esse lançamento, mas eu já estou esperando esse próximo encontro, tanto para rever os amigos, como para ver, assim, juntar mais, né, informações desse conteúdo para a gente ver o que vai sair. Logo, mais novidades, né? Então, meados de setembro, mais ou menos. Eu acho que sim. O pessoal está empolgado também, porque o grupo lá toda hora manda alguma coisa, dá uma dica, né? Super sintonia mesmo, né? Nossa, muito. Até em uma das palestras que nós fizemos, que a gente teve que pensar foi muito interessante também, essa foi o último encontro de palestra, né? Já para o fechamento. Que foi assim, a criação né, o design de o quê? De um mobiliário, de uma... Né, o que fazer, né? E as pessoas iam sugerindo, né? E foi muito legal, porque foi muito para esse lado espiritual, né? Uma pessoa sugeriu a mesa. Por quê? Porque essa coisa do compartilhar foi muito forte. Então, vamos criar uma mesa com um produto, né? Daí, o outro falava assim, não, vamos criar uma pia, uma cuba, que tinha muito essa questão de lavar a mão, das canequinhas, também da pia compartilhada. E daí, tinha uma imagem muito forte que a gente viu, que era... Né, uma pessoa lá, né, você vê que era um homem virado para o Muro das Lamentações, sentado numa cadeira de plástico. Então ficou o antigo e o novo ali, muito forte. Foi uma das fotos que me chocou bastante, assim.
Daí veio a questão da cadeira, criar um banco, uma cadeira, um lugar de espera, um lugar para a pessoa ficar em oração. Então, tudo que as pessoas pensavam era bem focado nessa parte de, né, de mais espiritual, assim, essa coisa de compartilhar, de união, foi bem legal também essa coisa de pegar por esse lado. Gostei bastante. Estou super ansiosa para ver o que vai sair disso tudo. Então, é tanta informação, tanta... As é fotos, tanta riqueza, né? A gente vê pelas fotos, né? É muita riqueza de informação. E aí, pegar tudo isso e compilar em um produto, ou em um objeto, ou em algo, sempre para casa, né? Sempre relacionado ao lar, a família, né? A união. Então, realmente, cenas do próximo capítulo. E eu gostaria que você desse um resumo aí, né? Para os profissionais, para os atuais, para os futuros, para quem está estudando. O que você gostaria de passar de experiência aí para eles, para, sei lá, uma dica? Bom, uma dica que eu sempre falo é: antes de ser um bom profissional, seja um bom ser humano. E nunca coloque nenhum obstáculo na sua cabeça. Sempre acredite em você. Não fique colocando dúvidas. Sempre acredite, sempre pensamento positivo. Seja otimista, né? Foco, determinação. Com isso é impossível você não alcançar os seus sonhos. E um dia você consegue. É isso que eu tenho para dizer. Muito legal, muito obrigada. Então, tivemos a presença aqui da nossa querida arquiteta Mariana Lobo. Gostaria muito de te agradecer. Eu que agradeço. Foi um prazer viajar com você. Espero que Todos tenha outras viagens, né? Foi ótimo, foi maravilhoso. Eu não tinha imaginado a dimensão dessa viagem, como seria. Mas foi enriquecedor e gratificante, que é só vivendo, né? A gente consegue falar, mas passar só um pouquinho daquele dia. Jamais teria passado na minha cabeça ir para Israel, Tel Aviv. Nossa, mas quem realmente um dia puder ir, vá. É maravilhoso. E também a convivência, né? Conhecer pessoas do Brasil inteiro foi... Nossa, muito diferente. Legal. Não, foi muito legal, diferente. Gente, foi muito legal. Entender um pouquinho da realidade de cada um foi muito especial, né? E se você quiser falar mais alguma coisa, quer deixar algum recado para as amigas aí que fizemos ao longo da viagem, né? Porque eu acho que todas vão assistir. Todas vão querer. Já tem uns encontros até que a gente já está marcando, né? O pessoal que vem próximo, né? Aqui de São José. Vem para São Paulo, a gente já quer se encontrar. Eu acho que, às vezes, a gente viaja e vem muito empolgado, né? Com várias coisas que você precisa mudar, várias coisas que você quer fazer. Eu mesmo vim empolgado com um monte de coisa. Da minha mãe fala assim, se concentra, escreve, monta uma lista de tudo que você pretende mudar, que você pretende fazer. E para você não perder essa empolgação e não concluir aquilo que você pôs como meta na sua vida, né? Muito legal. Então, essa coisa da amizade também é algo que você não pode deixar ir diluindo e passar. Então, algo assim, amizade que a gente fez, que a gente gostou, que a gente considera boas amizades, a gente tem que continuar tendo contato, tendo tudo, porque às vezes é a amizade que você vai levar para a vida. Às vezes você está longe fisicamente, mas é uma pessoa que você pode contar ali, né? É isso aí. É isso aí, gente. Então, eu gostaria de convidar a todos que gostariam, né, de participar um dia com a gente do podcast Porto Belo Shop. As redes sociais estão à disposição aí e se alguém tiver alguma dúvida, quiser saber mais sobre, entre em contato com a loja e estaremos aí à disposição. Mari, muito obrigada. Eu que agradeço. Você tudo é uma ótimo. super parceira, amiga de longa data. Adoro sua família. E agora companheira de viagem. Seus pais, eles, nossa, são maravilhosos. Adoro seu pai, sua mãe, o João, as crianças, o maridão que super apoia. Isso mesmo, muito graças obrigada, a Deus. Miss. Eu que agradeço. É recíproco. Obrigada.